sobre meu pai, Alexandre Machado, conhecido como Iaiá. Ele era um pai muito presente, um pai amoroso, um pai trabalhador, trabalhava tanto para não deixar faltar nada para nós. Ele era um grande estivador, trabalhador, era um cara 100%. Depois que começou a surgir os netos, ficou mais amoroso ainda, que ele trabalhava lá na beira do estivador e quando ele vinha de lá, que ele usava o carrinho, quando ele chegava na esquina de casa, naquele carrinho já vinha banana, já vinham milhitos para os netos. E as crianças já ficavam esperando, já sabiam o horário que o papai vinha. Já ficavam na frente esperando a chegada do papai. Quando eu olhava para a esquina que avistava, o papai saiu correndo. Aí o papai já pegava eles, colocava todos eles em cima do carrinho, já vinha empurrando, já vinha trazendo eles, né, no carrinho até na frente de casa. O Iaiá era um cara muito legal. O Iaiá foi jogador de futebol, rapaz. Jogou no Sul América, todo mundo sabe que o Iaiá foi muito bom de bola. O papai foi tetracampeão na década de 50, foi campeão em 57, 58, 59 e 60. Eu sou filho do Alexandre Machado, conhecido como Iaiá, um grande jogador do Sul América. Jogava muita bola. O papai, ele adiantava a bola, o zagueiro não pegava o papai, para muito rápido. E o papai tinha um balaço, entendeu? Um canhão cheio do papai. O papai achava muito forte. E ele foi escolhido 3 vezes como o craque do jogo. E eu puxei para ele. A posição era meio de campo, meia esquerda do Esporte Clube Parintins. E meu prazer foi fazer um golaço em cima do Sul América, time do meu pai, papai no estádio. Eu fiz 1-0 em cima do Sul América, ganhamos o Sul América de 2-1, nosso time só era moleque. E o Sul América só era um time que não era imbatível. E a gente ganhamos o time do Sul América com só moleque, o time do esporte. E o Bia era presidente do esporte. Quando eu olhei para aquela mancada, vi meu pai chorando, que meu pai era sul-americano doente, ele estava na torcida do Sul América. Isso foi muito emocionante. Então, o Boi Estrelinha é um boi de promessa. O Estrelinha veio de uma promessa do Iaiá. Que o Piranha adoeceu muito, entendeu? Aí o Iaiá fez essa promessa, né? Que se o filho dele ficasse bom, curasse, né? Que ele botava essa brincadeira. E por isso que ele diz: Este boi não é meu, eu apenas ensaiei. Foi Luiz Afonso que mandou fazer, ele fez promessa. Eu sei que o Piranha, na época, já estava com a vela na mão, e o Piranha no leite de morte, o Iaiá fez a promessa de que se ele não morresse, ele iria fazer uma brincadeira. Surgiu, então, um bom Estrelinha. Expliquemos no Estrelinha, mas rapaz, o Estrelinha foi o boi mais. Estrelinha foi muito famoso. Dos bois mirins, o boi Estrelinha no boi mirim, ele era muito maior que todos. Tem até a música do Estrelinha, rapaz, ainda. Olha, este boi não é meu, eu apenas ensaiei. Foi Luiz Afonso que mandou fazer, ele fez promessa, Iaiá, ele fez promessa, ioiô. É meu boi Estrelinha, é meu boi de valor. E meu filho Luiz Afonso, que me ajudava a cantar. A Iaiá dizia, e a rainha era a Donazinha. Ele passava aqui, ele passava com uma caixa de fósforo, e pegava a caixa de fósforo e ficava batendo aquele som de tambor e cantava: este boi não é meu, eu apenas ensaiei. Foi Luiz Afonso que mandou fazer, ele fez promessa, Iaiá, ele fez promessa, ioiô. Boi Estrelinha é um boi de valor. E tinha a morte do Estrelinha, entendeu? Toda noite quando a gente saía, a gente brincava. Quando chegava depois da brincadeira, aí tinha um sopão, quando não era um mingau de arroz, quando não era um mingau de milho, entendeu? A brincadeira na rua era a fuga era aqui na rua. A fuga do Boi Estrelinha era o seguinte: o tripa do Boi Estrelinha, na fuga, eu não lembro se era ele no tempo todo, mas era o Piranha. Ficavam os vaqueiros ali na frente da casa da Lola, ali, 2 casas depois da casa do Iaiá. Eles ficavam ali. E o boi corria daqui. O boi saía correndo e os vaqueiros saíram correndo atrás com um laço para laçar o boi. Então o boi passava ali no vão da cerca,
passava por trás aí onde é Nações Unidas, entrava no quintal do meu tio, aqui, por trás. Isso que entrava no quintal do meu tio, já está aberto um buraco no quintal do Iaiá. E o boi se escondia. Pronto, escondeu o boi. Aí no outro dia era só festa. O Estrelinha foi o que apareceu com Dona Aurora, Bicho Folharal, isso foi do Estrelinha. Depois os bois grandes que pegaram isso, o caprichoso e o garantido, entendeu? Mas foi o Estrelinha, a primeira Dona Aurora foi do Estrelinha. A Dona Aurora era uma boneca de cabelos longos, que era feita de juta. E a roupa dela era toda estampada de flores, né? O primeiro boi é ter Dona Aurora. Aí o caprichoso deu um jeito e, com anos depois, fizeram a Dona Aurora. No Estrelinha eu brincava de cavalinho. É. Que naquele tempo era difícil uma televisão, entendeu? Aí eu não sei quem foi que mandou de lá de Manaus, não sei se foi a Maria Antônia ou a Carmen, que mandaram essa televisão para Capuiaiá. Aí naquele tempo tinha Ciborgue, era uns filmes de antigamente, o Iaiá botava lá para trear curinizado para assistir o filme e depois terminava aí ensaiando o boi. Eu procurava naquela loja que vendia esses panos assim de veludo, então eu procurava para poder encontrar o veludo preto, para mandar para minha mãe naqueles barcos antigos de madeira. Então eu mandava o couro do boi e no final da festa dela, que era 3 dias de festival, né? Ela fazia a festa da morte do boi e no final aí eu mandava as coisas para ela fazer para as pessoas que participavam da festa, na morte do Estrelinha. Estrelinha foi muito famoso aqui nessa cidade. Ixi, famoso demais. Então essas são as histórias do boi Estrelinha. Depois de fundar o Sindicato dos Estivadores, o Iaiá fundou o Sindicato dos Carregadores. O objetivo do Iaiá sair do porto já foi os filhos, né? Porque ele já estava de mais de idade, mas ele não queria sair lá do porto, entendeu? O papai chegou um Lloyd, era Lloyd que chamavam, né? Cheio de juta, nesse tempo. O papai trabalhava para não deixar faltar nada para a gente. Quando foi um dia, o papai caiu e todo mundo ficou preocupado de ele não voltar mais. E quando deram, boiou primeiro o boné do papai, o boné. Aí o papai veio logo em seguida. Porque quem cai aí é difícil voltar, né? Eles iam lá no fundo. Naquela época era os navios, naquela época era trapicho. Não era como era hoje, não. Era um trapicho de madeira, entendeu? Aí tinha aqueles, os rápidos, que a gente chamava, esses navios, eles, às vezes, quando era tempo de seca, eles não encostavam no rio, no nosso trapicho de madeira, eles ficavam lá fora. Aí, como a gente pegava a carga através de catraia, a gente ia de canoa lá fora, né? Carregava nas canoas para trazer. Os passageiros também era mesmo assim que faziam. Nessa época ainda era assim. Ele era um estivador. Na época, os estivadores eles eram considerados como cavalo. Faziam força, mas com aquele carrinho de mão, carregar a mercadoria na costa mesmo. Acontecia da mercadoria cair no Rio Amazonas e eles terem que mergulhar. O Eduardo, o Gole Cobra, que era o vizinho, que era o estivador mais famoso do carro da época, ele mergulhava como peixe, né? Mas o Iaiá também mergulhava. Então eles eram considerados também como peixes. O Iaiá, ele era uma pessoa assim, que não tinha maldade nenhuma, muito humilde. A riqueza dele era a família, o Boa Estrelinha, o trabalho dele. Mas o grande orgulho dele é que na época do Boi Estrelinha, ele não era o cavalo, ele não era peixe, ele era gente. Eu sempre me perguntei sobre a minha origem negra amazônica, né? Sempre estive rodeado de parentes negros, mas cresci naquela perspectiva de que não existe presença negra na Amazônia. E essa imersão na cultura local foi importante para a gente chegar até o Iaiá também, né? E quando a gente para pensar, falar sobre memórias de Iaiá é, na verdade, falar sobre uma memória coletiva da cidade de Parintins. O Iaiá é um homem negro, afro-indígena, caboclo,
estivador, jogador de futebol, que criou um boi de promessa e era apaixonado por brincar de boi, mobilizou a cidade com seu boi. Quantas histórias parecidas com essa não existem na cidade? Então a gente está falando mesmo de uma identidade coletiva, de uma identidade parintinense. O nosso trabalho é justamente resgatar e valorizar essa identidade, e é isso que dá sentido a tudo que a gente vem fazendo.